Olá, boa noite. E aí, gente, bem-vindos, bem-vindas. Oiê! Oi, Val! Oi, Patrícia! Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar com o André Lobão. Daqui a pouquinho ele tá por aí, a gente vai adicioná-lo. Eu sou Soraya Lucato, eu sou arte terapeuta, faço parte da diretoria da TESP, tenho um trabalho sobre desenho ancestral, minha pesquisa toda é sobre ancestralidade e o desenho ancestral, desenvolvimento do traço, do traçado, e hoje a gente vai falar um pouco sobre trabalho, ancestralidade, reconhecer aquilo que é da sua alma. Oiê, boa noite! Boa noite, pessoas lindas, arteterapeutas, artistas, pessoas interessadas no poder da arte como regeneração das pessoas. Oiês! Olha quanta gente bacana! Eu vou dar uns ois gerais, tá bom? Que é muita gente, mas também sintam-se à vontade para perguntar, tá? Que eu vou colocar aqui também pra gente ver aqui. Eu vou olhar também aqui no celular, tá? No celular não, no computador, para eu conseguir ver. Vou ver se eu consigo ver. Pronto. Tiro aqui o som. André, você já tá por aí, André? Eu não vi você. Peraí. Eu não vi o André. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Pronto. Obrigada, Val. Obrigada. Oi, André, tudo bom? Oi, Soraya. Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite, querido. Que bom. Que bom. Tu tá numa terra quente aí, né? Tá todo verão e eu Demais. aqui, Aqui eu estava, inclusive, tentando escolher o melhor lugar da casa, porque o calor hoje está incrível. como diria, tá inclemente, né? Bom isso, É. né? Inclemente. Aqui tá frio. Aqui em São Paulo tá 17 graus. Nossa. Pra gente é frio, assim, pra mim, né? Eu tô acostumada, então já viu, né? Pus aqui uma mantinha para proteger. Prazer, viu? Um prazer enorme o seu convite, você ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui, a sua conversa. Eu gostaria que se apresentasse para as pessoas. Eu já dei uma prévia, mais ou menos, do que a gente vai falar, mas eu acho que é legal você se apresentar, né? Fica à Claro. vontade. Então, obrigado pelo convite, né? A você, a TESP, a Dilaina, que me fez pessoalmente o convite. Fiquei realmente muito envaidecido com o convite, né? Eu já tive uma experiência em São Paulo através da TESP também, no fórum de arte terapia que teve em São Paulo, acho que há menos de 2 anos atrás. E a Uhum. TESP realmente faz um trabalho incrível. Bom, eu sou maranhense, de São Luís, da capital. Uhum. Sou bacharel em comunicação social, tenho especialização na área de gestão da cultura. Sou produtor cultural, sou contador de histórias, sou arte terapeuta. E atualmente eu exerço a função de ser presidente da Associação de Arte e Terapia do Maranhão. Né? Eu acho que nós somos a associação mais nova, né, de toda a federação. Estamos aí aprendendo ainda alguns caminhos com relação a esse processo de institucionalização da arte terapia. Eu também sou consultor na área de economia criativa
E aqui em São Luís eu tenho um empreendimento chamado Cozinha Ancestral. É um espaço colaborativo que une produção e fruição das artes, da cultura e principalmente um processo de culinária ritual, que tem muito a ver com esse tema que a gente vai falar um pouquinho hoje também, que é da ancestralidade. Então, mais ou menos essa um pouquinho da minha história, dos lugares que eu fui ocupando ao longo do tempo. E muitos, né? E muito, a gente conversou um pouquinho antes, e a gente tem alguns traços de união aí muito interessantes, né? Porque eu tenho um trabalho com desenho ancestral, cultura ancestral também. Achei muito interessante essa ideia da cozinha ancestral, porque a cozinha é uma coisa que nos une muito, né? Como eu acho que é uma das poucas atividades hoje em dia que remete àquela ancestralidade de estarmos todos juntos, né? A cozinha tem esse poder, né? Assim como a contação de história, né? Sim, sim. A cozinha é um lugar de encontros, né? E a cozinha ancestral ela tem muito esse papel, porque na verdade ela nasce há 3 anos atrás, no meu aniversário. Quando eu fiz 40 anos, eu resolvi celebrar os povos ancestrais. Eu estava muito mobilizado pela questão indígena no Brasil. Então eu resolvi reunir as pessoas em torno de uma experiência culinária que trouxesse um pouco da memória afetiva, né, da memória dos povos de terreiro, dos povos amazônicos, dos povos indígenas. E aí eu chamei a minha irmã de santo, que atualmente hoje é minha sócia na cozinha, e nós realizamos um cardápio incrível, né, trazendo um pouquinho dessa experiência da cozinha de terreiro, da culinária amazônica. E aí isso mobilizou as pessoas de uma forma incrível. Nós ficamos, inclusive, surpresos da forma como as pessoas foram mobilizadas com a experiência. E aí aquilo chamou a atenção da gente. E aí nós começamos a ser convidados a participar de festivais de música, de teatro, de cinema, levando essa experiência da cozinha ancestral, até que resolvemos fisicalizar isso, materializar isso dentro de um espaço. E hoje, há 3 anos, nós estamos com a cozinha no Centro Histórico de São Luís, e realmente é um lugar de encontros, né? E o nosso desafio, inclusive, é sempre falar para as pessoas que nós não somos um restaurante. Porque a experiência que a gente tem com a culinária, ela não é uma experiência do produto, ela não é uma experiência do serviço, ela é realmente uma experiência cultural, né? A culinária como processo, como expressão, como alquimia, como história, como memória. E aí essa experiência com a cozinha tem trazido para mim muitas conexões, né, para o meu trabalho. E esse tema que a gente vai conversar hoje tem a ver com isso também, com uma dessas conexões. Muito legal, muito legal. A gente vai falar muito de trabalho, né, gente? Mas o trabalho sob o ponto de vista, primeiro ancestral, que eu acho que é legal a gente dar fazer essa cozinha, né? Vamos fazer essa cozinha sobre o que é esse trabalho ancestral e depois a gente puxa para o que é nosso de verdade, que tem a ver com a ancestralidade, e depois como a arte-terapia pode traçar pode costurar e trazer esse indivíduo para esse reconhecimento ancestral, né? Eu acho que aí a gente tem um panorama legal. Se as pessoas tiverem questões, podem fazer aqui que eu estou de olho, estou aqui ligada nos dois aqui, e aí a gente vai respondendo à medida que for possível, tá bom? Então eu queria que a gente começasse a falar sobre esse trabalho ancestral. O que é isso? Como é que é a tua pesquisa dentro da economia criativa e como você chegou nessa ancestralidade? Então, eu sou consultor na área de gestão da cultura desde 2008, né, e trabalho com algumas organizações aqui no Maranhão, fora do estado, já fiz trabalhos fora do país também, e nesse processo tinha algo que me incomodava, que era a palavra empreendedorismo, né? Principalmente trabalhando no campo da cultura,
sempre me ressoava, sempre eu tinha um retorno a respeito de que as pessoas não conectavam com esse processo. Elas não conectavam com esse termo, elas não conectavam com a história que estava por trás disso. Né? Nós levávamos realmente muito tempo para tentar construir um ambiente favorável a um processo de trabalho e a um processo criativo. Isso começou a me incomodar, né? Mas eu levei muito tempo ainda dentro desse processo, na verdade, mais de 10 anos trabalhando, e realmente com resultados muito poucos significativos do ponto de vista do que se buscava nesse trabalho, que era a inserção econômica de grupos culturais, de grupos criativos. E aí, dentro desse processo, eu fui estudar gestão cultural, e aí eu fui compreender mais sobre o complexo econômico da cultura, e aí realmente a gente compreende que a gente lida com uma dinâmica completamente diferenciada do que a gente tem sobre esse mercado convencional. A cultura realmente ela trilha por outros caminhos, porque ela não só dialoga com o capital monetário, mas ela dialoga principalmente com o capital simbólico. Não é? Ela trabalha com uma economia cooperada, ela trabalha com uma economia colaborativa, ela trabalha com uma economia solidária. E o processo criativo dentro da produção cultural, ele é um núcleo gerador de tudo. E o grande complexo para o artista, para os ativos culturais, é conseguir conciliar a criação e a transformação desse processo criativo em produto e em serviço. E aí talvez aí tenha se iniciado o grande campo de conflito desses dois processos, que é a criação e o produto. Né? Um produto que, na verdade, tenta se dialogar com o mercado convencional, né, que é um mercado completamente pautado em uma economia monetária, da presença do dinheiro, né, como todas as relações, e uma perspectiva de desenvolvimento, de prosperidade, que não acompanha o que motiva o processo criativo, principalmente no campo cultural. Porque o processo cultural ele não nasce para ser negócio. Né? Ele tem muitos outros núcleos que impulsionam esse processo. A cultura popular, por exemplo, ela vem de promessas, ela vem de herança. Né? Você sabe disso, né? Morou em Pernambuco durante... Seus pais são pernambucanos, ou você morou em Pernambuco, não é isso? Minha mãe é baiana, né? Eu muito a Bahia, e eu morei um tempo em Olinda, né? Justamente para pesquisar a cultura popular, né? Meu trabalho era pesquisar a cultura popular, exatamente. Então, você sabe do que eu estou falando, né? A cultura popular, ela tem uma outra mola impulsionadora, que não é o dinheiro, que não é o processo monetário. Né? E aí, dentro de um arcabouço, quando a gente entra para a política pública, por exemplo, a gente vai ver realmente um processo de política pública no Brasil que não favorece a salvaguarda desse processo e encaminha um processo econômico voltado para a comercialização de um suposto produto ou de um suposto serviço. E aí, há muito pouco tempo, na verdade, algumas fichas caíram, algumas conexões foram feitas. Isso em função de um trabalho que eu fiz aqui em São Luís, que foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Sebrae e o Conselho Britânico, que foi um processo de mentoria com negócios criativos e de impacto social. E aí realmente ficou muito claro que essa metodologia, que essa ideia de empreendedorismo, que essa ideia de desenvolvimento, que essa ideia de mercado realmente não dialogava com esses complexos criativos. Né? E aí, só para finalizar essa fala, o que nos trouxe essa reflexão de uma forma muito profunda foi a fala de uma das empreendedoras que estavam nesse processo, uma jovem negra de periferia, transista, né, empreendedora na área de beleza, quando o trabalho pedia a ela que falasse sobre a expectativa do negócio dela daqui a 5 anos. E ela simplesmente, às lágrimas, disse que não tinha como responder a isso, porque a cultura dela, da periferia, era sobreviver a cada dia. Que ela, aos 22 anos,
já tinha perdido mais de 10 amigos de infância para o tráfico, para o crime. E aí aquilo simplesmente trouxe todas as pessoas às lágrimas. E aí nós paramos, olhamos para aquela metodologia e nos perguntamos, e agora? O que que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Então, esse foi o primeiro ponto de reflexão que materializou realmente essa busca por essas complexidades. Né? Eu falei, bom, a gente está falando sobre o quê? A gente está tentando ocupar qual lugar? Que lugar é o nosso? E qual lugar a gente está tentando ocupar? E aí o mais interessante, Soraya, é que hoje a gente vive uma dinâmica de mercado criativo que tem a ver com aceleração de negócios. E aí nós percebemos que nós teríamos que desacelerar, que nós tínhamos que realmente olhar para trás, que esse processo de aceleramento, ele fazia com que nós não percebêssemos o processo simbólico da organização do trabalho, né, e corrêssemos quase que cegamente em busca de algo que nós realmente nem sabíamos sobre o que nós estávamos falando. Então, essa história começa mais ou menos por aí. Então, muito legal tudo isso. Uma coisa que eu acho sensacional e que eu acho que vai ser um gancho para a gente continuar esse papo é a tal da palavra processo, né? Hoje, eu também dou aula para criança pequena, dou aula de arte para criança pequena. E muitas pessoas me perguntam por que dá aula de arte, por que tem aula de arte na escola, né? E aí tem N respostas, mas a minha resposta, a resposta que para mim é verdadeira, que ressoa dentro de mim, é porque a arte mostra processo. E processo é uma coisa que não se vive há muito tempo nessa vida moderna. E processo tem a ver com a nossa ancestralidade, que ela é toda processual, porque a vida é processual. E a arte-terapia traz o processo. Então, tudo isso, né, eu sou bastante rizomática, né? Vou abrindo. É uma maneira que eu tenho de organizar as coisas na minha cabeça. Mas essa palavra processo, que eu acho que aí a gente poderia destrinchar um pouquinho mais, esse processo na ancestralidade. Porque, por exemplo, para se fazer uma farinha de mandioca, tem um processo enorme de um grupo que vai colher, né? Assim, há um grupo que plantou, o grupo que vai colher, o grupo que vai descascar, o outro grupo que vai cortar, o outro grupo que vai secar, o outro grupo que vai bater, outro grupo que vai peneirar. São processos, né? E esses processos, todo mundo vê esse processo. Quando você recebe uma farinha de mandioca, você sabe como foi esse processo. Na sociedade ancestral, né? Estou colocando dessa maneira. E vendo que tudo é um processo, você também percebe os seus processos. Quando você sabe que tudo é processual. Você começa a parar e observar para si mesmo. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão do processo e ancestralidade. Você tocou num ponto fundamental, né? A própria experiência com a cozinha ancestral me trouxe uma questão que foi aprender com o próprio negócio. E isso tem a ver com o processo. Né? Porque como a gente traz um negócio que é inspirado nessa culinária comunitária, que tem a ver exatamente com o que você acabou de falar, que ela é processual, porque todos têm uma função, para tudo existe um porquê, existem etapas para serem cumpridas, né, para que realmente o produto final seja a obra-prima contemplada por toda a comunidade. Né? Então, a cozinha ancestral traz muito isso, porque a experiência da culinária comunitária é isso. Como eu e a Leila somos de terreiro, né, eu tenho 14 anos de iniciação no candomblé, isso a gente tem uma vivência cotidiana, né, dentro do axé, né, dentro do terreiro. E a Leila é neta de indígenas, então ela é uma mulher amazônica do Pará, então ela traz isso porque ela é criada dentro da feira do Ver-o-Peso. Tá. Né? Então isso é muito orgânico, né? E aí, nessa experiência que eu tive, dessa mentoria que eu citei ainda há pouco, eu coloquei algo que
trouxe as pessoas para pararem a pensar, que foi o quanto vocês param para ouvir o negócio de vocês. O quanto vocês aprendem com o processo do trabalho. Toda vez que vocês realizam algo, quantas vezes vocês param para ouvir como isso ressoa para vocês a partir do momento em que vocês dão algo, vocês criam, vocês dão insumos, vocês dinamizam, vocês dão fluxo nesse processo. E aí tem a ver com o que você falou, a questão do tempo. Né? Há muito tempo nós não fazemos, nós não realizamos mais nada de forma processual. Nós saltamos essas etapas direto em função desse produto final, né? Desse produto que ele está na prateleira, desse produto que ele falta história, ele falta memória, ele falta identidade, porque a gente realmente não para olhar para tudo isso, né? Uhum. E aí essa questão do processo dentro do trabalho tem realmente a ver com o que a gente acredita a respeito da dinâmica do próprio tempo. Né? Existe uma teoria na economia criativa que se chama fluxonomia 4D, que fala que o tempo é o recurso mais inesgotável que nós temos e é a única coisa que nós não podemos voltar atrás. Né? E ainda assim nós conseguimos, nesse momento, tornar o tempo o nosso inimigo. Porque a fala que mais ressoa é nós não temos tempo né, para fazer isso ou para fazer aquilo. Porque nós estamos numa correria desenfreada atrás de algo que nós ainda não conseguimos identificar o que é. Né? E aí é onde eu acredito que chega o papel dessa alma criativa. Né? E aí quando eu começo a compreender sobre isso, porque na verdade o meu grande incômodo dentro de todo esse processo de trabalho era exatamente, gente, o que está errado, o que a gente não consegue organizar em busca de um resultado dentro de todo esse processo, com todas essas estratégias de cooperativismo, de associativismo, de cultura da colaboração, né? Por que a gente não consegue? E aí é quando chega essa reflexão sobre essa alma criativa e sobre essa persona coletiva, né? E Jung fala um pouco sobre isso, né? Que a alma criativa ela começa a ficar esvaziada no momento em que a gente se preocupa muito mais em alimentar essa persona coletiva, que tem a ver com todos os desejos e tudo aquilo que a gente cria para ocupar um lugar de status. E aí isso ressoa nessa questão da ancestralidade, o quanto nós abandonamos, né? E aí, novamente voltando a Jung, ele fala sobre esse processo ancestral do ponto de vista da ancestralidade histórica, quando ele fala dos nossos mortos, e quando ele fala de uma ancestralidade arquetípica, quando ele fala dos nossos povos. Né? E aí me vem, nossa, como isso tem a ver com o trabalho? Né? Porque nós passamos a maior parte do tempo da vida aprendendo para realizar algo. E nesse momento que a gente para realizar, nós estamos encharcados de complexos culturais que têm a ver com essa ancestralidade histórica e tem a ver com essa ancestralidade arquetípica. Então, bem aí chega, né, o lugar onde eu começo a ficar incomodado e eu começo a buscar respostas. Entendi. Eu acho assim, quando você consegue, e que você falou muito bem, essa questão do tempo, a gente está sempre com falta de tempo, todos os lugares, né? Todos os lugares do mundo. Eu converso com gente de vários lugares, as pessoas têm a mesma queixa, que é a falta do tal do tempo, né? Porque, na verdade, a gente talvez use esse tempo de uma maneira não muito produtiva, né? Enxergando muito pouco aquilo que é nosso e vivendo muito para aquilo que não é nosso, né? E aí eu acho que entra a tal do olhar para a sua alma criativa, começar a perceber essa sua alma criativa, mas você só percebe essa sua alma criativa quando você está, penso eu, né? Quando você tem esse tempo. Quando você se dá esse tempo, seja ele fazendo tricô, enfim,
fazendo alguma atividade que não demanda uma entrega imediata, né? Uma entrega, eu preciso, que não mira a entrega, e sim o processo. E aí eu acho que a arte-terapia entra como uma luva em diversos sentidos, porque a arte-terapia é processo, é você olhar para o seu processo, não para o salto, não para o produto, você perceber que as coisas que você faz têm a ver com quem você é e da onde você veio, não necessariamente para onde você vai. E aí eu acho que tem muito a ver com essa fala que você trouxe dessa menina, né, da periferia, que tem a luta. Isso na periferia é muito claro. Eu trabalhei muito na periferia, eu venho da periferia de São Paulo, inclusive, e na periferia é hoje, é agora. Eu preciso comer hoje, eu não vou precisar comer daqui a 5 anos. Tudo bem, daqui a 5 anos pode ser que eu também precise comer, mas daqui a 5 anos eu não sei nem se vou estar viva. Então, hoje eu preciso comer, hoje eu preciso viver, né? Então, por conta dessa urgência, essa necessidade tão premente, a gente acaba que foge dessa alma, né? E a arte-terapia e alguns outros processos também de criatividade, o processo criativo, de um modo geral, nos faz olhar para uma coisa que a sociedade coloca como contrária, né? Não olhe para a sua alma porque você vai perder tempo. E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Sim, tem uma abordagem do xamanismo norte-americano que eu gosto muito, que ele fala sobre os 4 bálsamos sagrados do caminho do curador. Eles dizem que a humanidade jamais pode deixar de cantar, dançar, contar histórias e ficar em silêncio. Né? E aí a grande pergunta, quantas vezes hoje nós paramos para fazer isso? Para cantar, para dançar, para contar histórias e ficar em silêncio. É bem aí que a alma criativa é celebrada constantemente. Porque essa questão da alma criativa eu trago muito. Eu sou professor também de formação, né, em formação para arte-terapeutas. Eu sou professor do Cláudia Brasil Atelier. Dou aula em São Paulo também, né, através do Cláudia Brasil Atelier, em parceria com a USCS. Uhum. Bom, e você que é professora, você sabe o quanto a gente aprende coisas nesse processo, né, de dar aula em arte-terapia, porque o processo do outro está nos ensinando o tempo inteiro. E eu aprendi algo que para mim foi muito significativo e foi um divisor de águas, aprendendo sobre o mito de Eros e Psique. Né, que fala exatamente do encontro entre o amor e a alma. E que o resultado desse encontro é a criatividade. E que esse processo da criatividade é que nos dá realização, capacidade de realizar e capacidade de ser autônomos diante do nosso processo criativo. E que a contemplação da obra-prima é exatamente a experiência do trabalho. E aí, quando eu comecei a estudar isso, comecei a compreender, a fazer essas conexões, aí eu fui fazer a conexão com esse processo econômico, né? O que nós, ocidentais, fizemos com a economia. Primeiro, nós tornamos ela apenas monetária, né? Concentramos ela apenas no dinheiro. E transformamos o dinheiro em produto final, né? E o trabalho, meio, onde, na verdade, os povos mais antigos dizem que o trabalho é o produto final, porque ele é o resultado do processo, ele é o espaço da criação. E o dinheiro é divino, ele é divino porque ele está nas relações de troca, né, nas culturas mais antigas do mundo, ele proporciona o fluxo, ele proporciona o comércio. Né? E aí o que nós fizemos com o trabalho? Tornamos um lugar muito pesado. Eu até brinco e costumo dizer que o maior retrato hoje de o quanto o trabalho virou um peso para as pessoas é a palavra sextou. Né? Sextou quer dizer, meu Deus, acabou a semana, eu não aguento mais. Eu não aguento mais agora, né? Eu vou me jogar no final de semana e segunda-feira virou o pior lugar do mundo. Meu Deus, vai começar tudo de novo. Né? E eu nunca senti isso, porque como eu sempre atuei como ator, como produtor, né? Meu trabalho sempre é todo voltado dentro do processo da arte, da cultura, eu trabalho o tempo inteiro.
né? Uhum. Eu trabalho o tempo inteiro. Nós criativos não temos isso. O Não tempo temos. para a gente, às vezes, escapa, né? De tanta coisa Sim, que se tem sim, para fazer. sim. Mas porque a minha alma criativa está ali o tempo inteiro sendo alimentada Uhum. durante todo esse processo. E não é à toa que hoje a maior doença da humanidade é a depressão. Sim. Porque é o vazio, é o esvaziamento dessa alma criativa. É a baixa do libido, é a baixa da libido, que é a vontade de ser e de existir. Sim. E a obra-prima do trabalho é a imagem contemplativa da tua capacidade de realizar. É aquilo que você devolve ao mundo, de acordo com tudo aquilo que lhe foi dado até o exato momento da sua jornada. Uhum. Então, agora, até me arrepiei agora, porque acho que agora a gente chegou no chega ponto no mágico desse tempo, desse sim, tema. sim. E eu estou simplesmente amando, sabe, falar sobre isso, porque nos lugares que a gente está falando sobre isso, está trazendo uma reflexão muito profunda para as pessoas, sabe? Realmente as pessoas estão parando para pensar, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu trabalho? Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Eu acho que essa questão ela é fundamental. Foi onde a gente falou mesmo. É aí que a gente quer chegar, né? Quando a gente conversou. Porque eu vejo, né, como arte terapeuta, eu atendo várias pessoas que têm exatamente essa queixa de falar, eu faço uma coisa que não me dá prazer para eu poder fazer o que eu quero. E aí eu me lembro, quando eu comecei isso muito nova, adolescente, a fazer arte, as pessoas me falavam, mas você precisa arrumar algum trabalho para depois você fazer arte. E eu falava, mas se eu arrumar um trabalho, eu não vou ter tempo de fazer arte. Eu não vou conseguir fazer arte. Não, vai sim, você faz Se eu arte. arranjar um trabalho, eu não vou conseguir trabalhar. É óbvio, né? Se eu arrumar um outro trabalho, logo eu não vou trabalhar neste ofício. E a palavra ofício é muito legal, eu gosto muito disso, né? Ofício, qual é o teu ofício? É muito mais bonito do que falar qual é a sua profissão, né? Porque profissão é um título, ofício é aquilo que eu sei fazer. Ofício me lembra, eu gosto muito da tradição dos griots, né? Dos contadores de história africanos. Então tem muito a ver com a tradição oral, com os griots tradicionalistas, que eram aqueles contadores de história, que eles não contavam histórias lúdicas só. Eles usavam da ludicidade para contar o ofício daquela profissão. Então, por exemplo, um griot sapateiro, ele vai te contar toda a história de como se faz o sapato, aquela matéria-prima daquela região, né? E isso é lindo. Você vê que isso é um ofício. O cara estudou muito para saber, estudou no sentido prático da coisa, né? A pesquisa, que hoje a gente fala tanto em termos acadêmicos, é uma pesquisa mais empírica. E é aí que entra a alma, porque ele de fato se entrega completamente àquilo que ele está fazendo. E quando uma pessoa recebe um sapato desse sapateiro que tem isso como ofício, é muito mais do que um produto. Tem a alma dele história, ali. Tem história. Tem memória, tem a alma, tem afeto. Exatamente. E é isso que diferencia completamente uma pessoa que tem um ofício de uma pessoa que está lá cumprindo uma função. E uma das coisas, quando eu descubro isso nas minhas leituras sobre essa ancestralidade histórica que tem a ver com os nossos mortos, essa ancestralidade arquetípica que tem a ver com os nossos povos, me responde a minha inquietação lá no passado sobre qualquer um pode empreender, né? Qualquer um pode simplesmente prosperar ou ter sucesso, porque simplesmente vai aprender sobre uma metodologia, uma tecnologia que tem a ver com essa dinâmica do mercado econômico, né, do produto e do serviço. Uhum. E aí eu entendi que não. Eu entendi que não, porque o nosso processo produtivo está ligado à nossa alma. O nosso processo produtivo ele está repleto dos nossos complexos culturais.
ele tem a ver com tudo o que a gente vivenciou anteriormente, ele tem a ver com a nossa criança divina, ele tem a ver com os nossos mortos, e ele tem a ver com os nossos povos. E o quanto nós abrimos mão dos nossos povos para conectar com outros sentidos. Né? Uma das coisas que eu sempre trago é, já paramos para pensar o quanto os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, os mestres da cultura popular, os povos amazônicos, são inovadores e cheios de tecnologia, porque eles estão aí há mais de 100 anos resistindo no seu processo de trabalho. Né? E é onde nós bebemos, né, ferozmente para estarmos hoje aqui, inclusive falando sobre esse tema. Mas nós viramos as costas para isso, para compreender uma concepção de civilização baseado numa concepção cultural europeia e compreender um mercado, uma dinâmica de mercado organizada por uma concepção norte-americana. E esquecemos a economia solidária e a economia comunitária de todos esses povos. E aí, por que a estratégia do cooperativismo e do associativismo não funciona como estratégia dentro do empreendedorismo? Porque nós não estamos tratando de um processo comunitário de subsistência. Nós estamos tratando de um processo comunitário pautado numa ideia de prosperidade que é fantasiosa, que é ilusória, porque não tem a ver com o sentido real de prosperar, porque prosperar tem a ver com ser feliz, tem a ver com a felicidade, e não com ficar rico, ter não sei quantos carros, não sei quantas propriedades. Eu gosto muito de falar sobre o arquétipo do caçador nesse tema, porque o caçador, ele não caça só para ele mesmo, ele só volta de uma caçada quando a caça consegue alimentar toda a aldeia, toda a comunidade. Porque se a aldeia, porque se a comunidade padece, se a comunidade morre, ele perde o sentido de ser caçador. Né? Então, hoje nós vivemos uma dinâmica econômica que nos impulsiona por um caminho solitário em busca de uma perspectiva de prosperidade que nos isola. E aí nós perdemos o sentido de sermos caçadores, pertencentes a uma comunidade e uma aldeia que precisa sobreviver, né? Que caça por subsistência e que caça para comer comunitariamente. E assim que a culinária comunitária existe, né? Todo o processo da mandioca, como você fez, porque precisa alimentar a todo mundo, inclusive a própria terra. E o caçador não caça tudo que ele encontra pela frente, porque ele precisa voltar a caçar novamente. E a economia criativa fala o quanto nós hoje esgotamos todos os recursos que nós tínhamos. Os recursos culturais, os recursos sociais, né, os recursos tecnológicos. E o que nos sobrou hoje é o que existe de mais antigo. As pessoas, as suas histórias, a sua memória. Então nós agora precisamos realmente parar e voltar, né, a olhar para trás e reconhecer sobre toda essa história. Tem um símbolo que eu gosto muito, que é o sankofa, que é um símbolo da cultura sagrada de Gana, que é um pássaro com o pescoço virado para trás, que ele diz, não tem problema voltar atrás, não tem problema mudar de ideia, volte e tome outra decisão, se o caminho que você escolheu agora lhe leva para uma nova jornada. Né? Então flexibiliza, nos tira desse lugar frio, duro, que se tornou o trabalho de metas tão rígidas, de processos cheios de, sabe? Não, calma, o trabalho não pode ser isso. Né? O trabalho tem que ser realmente um espaço de felicidade. Sim. O Sankofa é muito legal, muito interessante, né? Porque faz parte de, inclusive, não só o significado, mas a simbologia, a parte de traçado do Sankofa, vem de uma cultura adinkra, que são todos esses símbolos, né? Então, a gente que estuda a cultura ancestral não pode deixar de falar, isso é importantíssimo. Eu participei de uma videopalestra junto com um colega que faz um estudo de filosofia afro-brasileira e que a gente fala sobre essa simbologia. Essa simbologia, para quem não conhece, ela é muito anterior à escrita.
E essa simbologia já eram ideogramas, ou seja, continham ideias inteiras para a tribo, um único símbolo. Um único símbolo era a ideia inteira da tribo. Então, para vocês verem como a gente se desconectou dessa ideia de comunidade num sentido bastante amplo. Uma coisa que você falou que eu achei legal é essa coisa do caçador, que se a comunidade adoece, ele não tem sentido dentro da comunidade. E também tem uma coisa, se uma pessoa adoece na comunidade, a comunidade inteira está adoecida. Ela não está saudável, porque uma pessoa é uma célula dentro dessa comunidade. E é isso que a gente perdeu essa questão de célula. Então, somos elementos boiando no ar, sem nenhuma conexão. Sim. Isso, perdemos o sentido de nos conectar. Um dos trabalhos que eu faço como consultor em economia criativa é exatamente fomentar redes colaborativas, né? Sim. Eu faço um trabalho que eu digo que eu sou consultor de colegagem, que eu faço as pessoas se encontrarem para virar colegas em alguma coisa, né? Mas o quanto é difícil, Soraya, esse trabalho, porque as pessoas perderam o sentido de realizar essa conexão. Entraram numa fantasia de alta eficiência, de que são capazes de trilhar a jornada sozinhos, né? E quantos vazios são encontrados dentro desse processo, porque, na verdade, é uma grande fantasia, é uma grande ilusão. É uma ilusão. Né? E aí é uma ilusão. E aí eu tenho trazido realmente essa reflexão de realmente fazer esse Sankofa, sabe? De parar e de olhar para trás. Porque o Sankofa também nos ensina sobre a necessidade de caminhar para o futuro sem jamais esquecer de parar e olhar para o passado. Né? Que é lá que está todo o núcleo gerador de todo esse processo. E o amor como experiência do coração. Né? Tem uma mitologia muito bonita, tem uma história muito bonita na mitologia africana. Aliás, não chega nem a ser uma história, na verdade, é a interpretação de um símbolo que é o Okan, né? Que se chama, que é o coração africano. E aí tem uma expressão que fala sobre Okan Mimor, né? Okan Mimor, esse coração genuíno, esse coração que bate a partir de um desejo real e que faz você se lembrar de onde você vem. E aí é quando tem a ver com os 4 bálsamos sagrados do caminho do curador, que um deles é ficar em silêncio. Né? O quanto nós não estamos permitindo atualmente ficar em silêncio para ouvir o nosso coração, para que ele possa realmente nos direcionar e nos levar, né, em direção a nós mesmos, a essa jornada do mito pessoal. Você falou uma coisa legal, que é essa coisa do silêncio. Eu sou meditante já há muitos anos e uso a meditação como ferramenta criativa. Nos cursos, todo lugar onde eu vou, toda prática que eu faço com arte-terapia, tem a meditação, ela é fundamental, seja ela qual tipo de meditação for. Mas porque a gente para silenciar, ouvir a si mesmo, prestar atenção em si mesmo. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que o desenho ancestral, o desenho genuíno mesmo, aquele desenho espontâneo, ancestral nosso, que a gente demora para redescobrir, porque a criança pequena já sabe aonde ela está. A criança pequena, quando ela desenha, ela para. Ela se ouve. De verdade, quando ela está livre criando, preste atenção, ela está completamente naquele universo. E o adulto, ele vai esquecendo disso e vai sendo colocada camadas e camadas e camadas e camadas. Então, para você tirar, falando aqui da arte-terapia, para você chegar nessa pureza novamente, você faz um caminho enorme para retirar todas essas camadas e poder acessar esse coração divino, esse amor que está dentro de você, que sabe tudo, que sabe o que você quer, que sabe a que você veio, sabe por quê, o que e como você tem que fazer. Está tudo lá dentro.
mas para acessar a gente precisa aquietar de verdade, né? Muitas pessoas me perguntam sobre as práticas dentro do ateliê, que eu falo, né? Uma proposta que eu trouxe, inclusive, de fora, de um alemão que estudou empiricamente com pessoas, com crianças órfãs de guerra, e fez um trabalho bem interessante com essas crianças num ambiente abrigado de interferência externa e que não põe música. E todo mundo me pergunta, mas você não põe música? Não, a música é a sua música. Cada um tem uma música interna, né? Claro, tem momentos coletivos onde a gente usa a musicalidade para se conectar, mas cada um tem uma música interna, a gente precisa ouvir. A gente não tem tempo nem de ouvir mais qual é a sua música interna, né? E curioso, essa semana... E essa experiência... Desculpa te interromper. Essa experiência que você citou sobre o desenho da criança me traz muito a experiência com o oráculo, né? O quanto essa experiência para a criança ela é oracular, né? Porque ela é devolvida para ela mesma naquele momento, né? A minha história no candomblé, ela me trouxe também a esse estudo do oráculo, né? Do jogo de Eri de Ologum. E uma coisa muito bacana que eu aprendi, por exemplo, uma das partes da invocação do jogo, ele fala exatamente sobre isso. Okami-mo, Okandi-bobolaió, que nesse momento manifeste seu coração verdadeiro. Porque a experiência oracular é para nos lembrar sobre aquilo que nós esquecemos. E nós paramos diante do oráculo para ouvir o nosso coração. Né? Despertado através de uma experiência ancestral. Sim. Né? E que a gente esquece, porque a criança já tem isso. Nós temos isso, nós nascemos com isso. Só vamos colocando camadas por cima, tipo, abafando a coisa, né? A Dileina falou uma coisa legal, colocou aqui, postou aqui, que tem um livro da Lígia Bojunga que chama Feito à Mão, que fala sobre isso. Eu achei legal deixar como dica para quem quer saber um pouquinho mais sobre o tema, né? Quem quer explorar um pouquinho mais sobre o tema. Agora a gente está já nos últimos minutos, 15 minutos, olha que loucura. Tipo, foi embora. Vamos falar um pouco dessa experiência na arte-terapia, né? Como é que você vê isso? Como é que eu vejo isso? Enfim, as pessoas quiserem perguntar também. Então, a minha experiência na arte-terapia vem muito da minha experiência pessoal também, né? Como arte-terapeuta, a dança, a música, pelo fato de eu ser ator, pela minha experiência com o teatro, né? Esse espaço ritual, né? E esse espaço sagrado, realmente de celebrar, né? O espaço da dança e do canto como a experiência desse movimento sagrado, de nos lembrar sobre o som primordial. Né? Em arte-terapia eu uso muito esse recurso. Na minha experiência particular como arte-terapeuta, eu trabalhei 7 anos com idosos. Trabalhei em 2 clínicas de idosos, então eu atendia grupos com Alzheimer, grupos com Parkinson, e também atendia grupos, né, que não tinham esses diagnósticos. E aí eu percebi, nesse meu estudo da gerontologia, eu identifiquei que o maior complexo do envelhecimento era o isolamento social. É o isolamento social, que tem a ver com o que a gente está falando, porque é o momento que nós somos isolados do nosso processo criativo, da nossa capacidade de realizar, né, da nossa autonomia. E como isso não nos devolve para o mundo, né, no sentido de fixar o nosso valor, o nosso sentido de pertencer. Porque quando a gente realmente para de produzir, a gente começa a esquecer de nós mesmos. Né? E para o envelhecimento, para o velho, é uma vida que começa a se encher de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não. Né? E isso vai ali limitando o processo criativo, e realmente o isolamento social ele é o causador da maior parte das patologias que são presentes no envelhecimento. Então eu fiz um trabalho em arte-terapia com os idosos que tinha a ver com isso, com um processo criativo voltado para o reconhecimento da capacidade de realizar. E o quanto eles conseguiam ser devolvidos
para uma memória, para um afeto que os trazia de volta para o lugar onde eles se reconhecem enquanto indivíduos dentro do seu processo criativo. Né? Então, eu acho que a arte-terapia ela está nessa conexão, né? De nos devolver, através de um processo criativo, a algo que nos pertence, mas que por algum motivo, ou por diversos motivos, nós nos esquecemos. Né? O plasmar da imagem, né? Que a gente não está falando de uma imagem apenas resultado de um desenho, de uma pintura, mas a imagem resultado de um gesto, né? De um canto, de uma música, todas as imagens que são plasmadas do processo da experiência criativa, a capacidade que ela tem de nos devolver a esses sentidos genuínos e fazer realmente o nosso coração bater a ponto de realmente nos lembrar acerca de coisas que nós nos esquecemos. E o quanto isso é significativo para que nós possamos realmente ancorar esse mastro, né? Fazer essa trajetória entre o caos e o cosmos, fazer essa relação entre o céu e a terra, né? Fazer essa conexão interna com o divino. Né? Então, eu costumo dizer que a arte-terapia, assim como a comunicação, é o lugar para tudo, né? Para tudo no sentido de que pode estar em todos os lugares, né? Porque é um dos processos mais antigos da humanidade, né? O processo criativo e o processo que depois foi denominado como processo artístico, mas ele conta a história inteira da humanidade, porque o tempo inteiro está falando de nós mesmos através desse imaginário pessoal e desse imaginário coletivo. Sim. Eu trabalho bastante com processos criativos, né? Um dos objetos do meu estudo maior é o processo de criação. E como vários falaram, o processo de criação, ele é muito daquilo que você é, você já nasce com determinadas coisas que vêm de seus ancestrais e que vêm de você, que está depois na sua cultura, como você se posicionou nesse lugar, nessa cultura, as culturas que você também pode se apropriar, aquilo que você se alimenta. Eu sempre falo que o que me alimenta é o que vai sair na minha produção. É bem orgânico, né? Então, se você se alimenta de coisas que não ressoam com a sua alma, elas não vão sair. Eu tive uma experiência também, Soraya. Eu trabalho muito arte-terapia dentro de ambientes de trabalho, né? Processos criativos de grupos de trabalho. Sim. E uma vez eu vendi um processo, eu ofertei um processo para uma organização e o gerente achou algo completamente impossível diagnosticar a performance de um grupo através de uma dança. Né? E quando nós colocamos o grupo para dançar, eles simplesmente não conseguiam dançar em grupo. Eles não conseguiam dançar em círculo. Né? Porque eles realmente não estavam ouvindo um ao outro, não estavam se percebendo, não estavam percebendo o outro. E aí, quando a gente traz para a consciência a necessidade de que numa dança circular, num canto coletivo, a conexão está em se ouvir o outro e perceber o ritmo do todo, bem aí a gente fala do processo arte-terapêutico, a arte como esse espaço de conexão e de reconexão. Na verdade. Exatamente. Né? E impressionantemente depois ele me devolveu o depoimento, porque aí nós fizemos um trabalho árduo de dança, de canto, como isso mexeu na produtividade das pessoas e no relacionamento. As pessoas começaram a se ouvir mais, as pessoas começaram a ser mais generosas no seu processo de trabalho, porque se viram dentro de uma outra esfera e de uma outra imagem que não aquela imagem burocrática do processo de trabalho ali do cotidiano, mas se viram numa imagem de um processo criativo. Sim. Então, quanto à experiência com a arte-terapia, dentro do espaço de criação, criou a imagem que devolveu a eles algo que deu muito mais sentido sobre o outro do que necessariamente apenas a imagem do cotidiano. Sim. A partir daí, você passa a ver o ser humano como ser humano. Eu acho muito curioso essa questão de humanizar, né? Agora é moda humanizar, né? Sim. Como é que você vai humanizar aquilo que já é humano?
Pô, parto humanizado, quem que É igual pare, perguntar, né? é igual perguntar para uma criança o que você vai ser quando crescer, né? Ou seja, ela não está sendo absolutamente Ela não nada, é ela não é. nada, ela não é. É, Então, isso são conceitos muito antigos. Por exemplo, a criança até o século passado não era um porvir. A criança era porvir, ela não é nada, ela é um porvir. Então, isso ainda é um ranço. É engraçado que a palavra infantil vem da palavra infante. Infante quer dizer sem voz. Olha que coisa maluca. Muita gente não sabe disso. É sem voz, ou seja, não existe, não se não existe. expressa. É muito maluco. Então, todas essas crenças da nossa sociedade hoje, elas precisam ser quebradas. A arte-terapia é uma excelente ferramenta para quebrar essas crenças, porque a gente vai chegar a pontos onde não chegaríamos simplesmente com conversa, que é justamente o não Sim. verbal, que é justamente o corporal, o gesto que a gente não faz mais. As pessoas não dançam, as pessoas são O duras. símbolo, o rito, Sim. né? Eu costumo dizer o quanto nós deixamos de lado a oportunidade de aprender com a cultura popular, que ali está Uhum. vivo o Sim, espaço sim, de sim. criação, o mito, o rito, o símbolo, todos os três ali presentes fazendo uma conexão, Sim, né, em direção a esse divino. sim, o ritual, por exemplo, né? Eu converso muito com os alunos sobre ritos de passagem. Rito de passagem, a nossa sociedade esqueceu. Então, quer dizer, a mulher tem a primeira menstruação, ignora. O homem tem sua primeira descoberta, ignora. Né? A pessoa vai ficando mais idosa, ignora. E assim vai ignorando. Não! Todas as sociedades ancestrais têm os ritos de passagem, que é um preparo para você viver a próxima etapa da sua vida, carregando aquilo que é importante e valorizando o que vai ser mais importante ainda na próxima fase. E Então, aí nossa, deixamos de aprender com a morte, né? A morte muito, se tornou algo muito pesado, que ninguém consegue exato, lidar. E aí é, a gente tem uma sociedade hoje de adultos, né, medrosos. perdidos no seu processo criativo, né, medrosos, né, o Uhum, medo, nossa, o medo está presente, né, paralisando as pessoas diante do seu processo de realização. uhum. Tem muita coisa para conversar, Tem Soraya. muita coisa. A gente precisa montar muitas outras lives. Vamos montar, de repente, um webinar, uma coisa maior. Vou conversar com a TESP, da gente começar a montar alguns grandes palestras, grandes encontros, assim, para trazer coisas para a arte terapia, para quem se interessa por arte. E esse tema que nos é tão caro, né? Nos é tão importante, tanto para mim quanto Nossa, para faz vibrar a você. alma. Sim, sim, sim. É aí que eu sinto que eu realmente sou. Exatamente. É, em dois sentidos, tanto Obrigado. sou quanto alma. Isso. Obrigada. Obrigado, Soraya. Senão o Instagram vai derrubar a gente aqui. Foi Vai. incrível, adorei esse bate-papo. Novamente, obrigado pelo convite a você, a Tesp, a Dilaina. Muito Muito obrigado. obrigada. Foi um belo Muito, encontro. muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui. Vai ficar gravado, a gente vai subir também no YouTube. Então, quem não pôde ver algumas partes, vai poder ver depois. Gratidão, viu, querido? Maravilha. Até Também mais. você, querida. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Tchau.